Saudações a vocês que estão aí desse lado a nos assistir. Estamos de volta com mais um vídeo no canal, no qual iremos continuar a falar sobre a indução eletromagnética, né? Portanto, lei de Lenz, que constitui, portanto, uma parte da lei de indução eletromagnética. Só que hoje estamos interessados numa proposta diferente. A proposta de hoje é a seguinte. Hoje nós queremos saber qual é a ideia subjacente na qual Lenz se baseou para chegar à conclusão de que a corrente elétrica induzida num circuito, ela sempre flui num sentido que se opõe à sua causa. Portanto, queremos saber qual é o pano de fundo da lei de Lenz. Então, esta é a proposta para o vídeo de hoje, ok? Então fica aí desse lado que nós vamos discorrer muito a respeito dessa indagação que nós acabamos de fazer, ok? Agora, nós temos aqui dois desenhos que vão ser partes do nosso objeto de estudo. E, portanto, vamos começar a nos centrar aqui no desenho da linha A. No desenho da linha A, nós temos um ímã e uma bobina, tal como nós já tínhamos ali nos vídeos anteriores, ok? Então, vamos lá, nós temos aqui esse ímã que se aproxima dessa bobina. Agora vamos começar a olhar a coisa num outro prisma, tá? Numa outra perspectiva. Então, esse ímã, ao se movimentar, veja só, quando o ímã se movimenta de cima para baixo, ele vai possuir uma determinada velocidade. Na mecânica clássica, nós aprendemos que qualquer corpo que que se movimenta, ele possui uma certa energia cinética decorrente do movimento, ok? Então, nesse caso, esse ímã ele vai possuir uma energia cinética. Também o que nós sabemos é que a energia cinética lá na mecânica clássica é um tipo de energia mecânica. Então esse ímã ele está munido, ou está ávido de energia mecânica, ok? Essa é a primeira parte. Esse ímã possui uma certa energia mecânica. Agora, no caso da bobina, quando esse ímã se movimenta, portanto, ele induz uma força eletromotriz, tal como nós já sabemos da lei de indução eletromagnética. Se ele induz uma força eletromotriz, essa força eletromotriz, por sua vez, gera uma certa corrente, ok? Então veja, se nós temos aqui força eletromotriz e temos corrente, significa que nós temos aqui uma certa energia elétrica. Então aqui há a produção de energia elétrica, ok? Então ímã, energia mecânica, bobina, energia elétrica. Temos, portanto, dois tipos de energia mecânica e energia elétrica. Só que há um outro tipo de energia que nós também podemos explicar aqui agora. Quando essa corrente circula nesse condutor, ela gera um certo aquecimento. O que nós sabemos é que existe aí o efeito Joule. Essa corrente aqui, ela vai gerar uma certa energia térmica, ok? Então temos aqui basicamente três tipos de energia. Energia mecânica do ímã, energia elétrica da bobina e um pouco de energia térmica, ok? Estamos a olhar agora aqui do ponto de vista energético, ok? Então, energia mecânica, energia elétrica e energia térmica, ok? Agora vamos pensar um pouco mais. Na verdade, esse ímã, quando se movimenta, ele está a converter energia mecânica em energia elétrica. Então aqui é uma certa conversão de energia, outra informação de energia. Energia mecânica em energia elétrica. Isso é uma coisa interessante. Só que tem um detalhe. Quando nós convertemos energia mecânica em energia elétrica, existe uma certa limitação nessa conversão. Não se pode converter toda a energia mecânica em energia elétrica. Ou seja, não podemos converter 100% de energia mecânica em 100% de energia elétrica. Por que não se pode fazer isso? Porque uma das leis da física estabelece um certo limite nisso. A segunda lei da termodinâmica estabelece que não é possível que nós convertamos 100% de um tipo de energia em 100% de outro tipo de energia. Haverá sempre uma perda ao longo desse processo. Por exemplo, nós podemos ver o que acontece no motor dos veículos automóveis. O motor do veículo automóvel é uma máquina térmica que converte a energia química do combustível em energia mecânica que se traduz no movimento do veículo. Só que não existe como o motor do veículo converter os 100% de energia química do combustível em 100% de energia mecânica do veículo, que se traduz, portanto, em movimento do veículo. Não existe exatamente isso. E nós podemos ver isso na eficiência dos motores dos veículos automóveis. A eficiência desses veículos geralmente ronda aí os 30% a 40%. Quando você tem um veículo cuja eficiência do motor é de 40%, significa que 60% da energia não está a ser convertida em energia útil, que se traduz aí em movimento do veículo. 60% da energia está a ser desperdiçada no meio ambiente. Então a segunda lei da termodinâmica estabelece isso. Essa segunda lei da termodinâmica que está a ser aqui respeitada, ou que está a ser aqui salvaguardada, então significa que não é possível converter toda a energia mecânica do ímã em energia, portanto, elétrica dessa bobina, ok? Então há sempre uma limitação aqui. Essa limitação nos mostra aqui que existem princípios que não podem ser violados. Um desses princípios é exatamente o princípio de conservação da energia. Então essa é uma das ideias nas quais Lenz se baseou para chegar a essas conclusões de que a corrente elétrica sempre vai fluir num sentido que se opõe à sua causa, ok? Então ele já sabia que existe uma lei de conservação da energia, que esses objetos devem estar a respeitar, ou seja, que esses objetos sempre irão respeitar. Lenz já estava a pensar aqui nessa perspectiva aqui que é interessante, ok? Agora vamos voltar a olhar isso numa outra perspectiva. Veja só,
Quando essa corrente gera aqui o seu campo magnético, é como se ela, entre aspas, fosse criar um ímã hipotético, tá? Tá aqui esse ímã hipotético. Só que esse ímã hipotético, ele tem que estar disposto de um modo que os seus polos causem uma certa dificuldade no ímã real. Como assim? Deixa eu esclarecer aqui. Quando nós convertemos a energia mecânica em energia elétrica, deve haver aqui algum esforço, né, que deve ser desprendido. Ou seja, deve haver aqui alguma realização de trabalho, ok? Deve haver aqui alguma realização de trabalho. Essa realização de trabalho será contra forças repulsivas. Como assim contra forças repulsivas? Esse ímã tem que estar disposto de um modo que ele freie, né? Que ele freie o ímã real. Como assim frear o ímã real? Nesse caso nós temos que ter polos de mesmo nome, tá? Polos de mesmo nome aqui para quê? Justamente para frear esse ímã. Freando esse ímã, é como se nós estivéssemos a falar que esse ímã está a realizar um trabalho contra forças repulsivas. E por que ele tem que realizar trabalho contra forças repulsivas? Justamente que é para ter um desperdício de energia, ok? Porque deve haver sempre um desperdício de energia quando nós estamos a converter energia mecânica em energia elétrica. Se não houver esse desperdício, então seria muito fácil criar, por exemplo, né? Seria muito fácil converter energia mecânica em energia elétrica. Não pode haver facilidade, tem que haver uma certa dificuldade. E essa certa dificuldade se traduz exatamente na oposição desse ímã hipotético que essa corrente cria. Ela vai criar um ímã que tem que se opor sempre a esse ímã real, de modo a que esse ímã real sinta uma certa dificuldade. Essa certa dificuldade é justamente o trabalho que está a ser realizado contra forças repulsivas, que é para nós podermos então estar de acordo com o princípio de conservação da energia, que uma parte da energia precisa ser desperdiçada, de modo a que você consiga converter então outra parte num outro tipo de energia útil, ok? Então, essa é outra perspectiva que nós olhamos. Esse ímã está aqui deve sempre realizar um trabalho sobre forças repulsivas enquanto ele estiver a se aproximar dessa bobina, ok? Então, essa é a outra perspectiva que nós devemos analisar, ok? Agora vamos lá ver essa outra figura aqui. Nessa figura, nós já temos agora o ímã a se afastar da bobina. Quando o ímã for se afastar da bobina, essa corrente agora, né? A corrente agora agora que o ímã está se afastando da bobina, essa corrente agora deverá criar um ímã artificial ou hipotético que vai estar disposto de um modo que faça com que esse ímã real realize um trabalho sobre forças atrativas. Por que sobre forças atrativas? Porque ele tem que voltar a sentir a mesma dificuldade que ele sentiu quando ele estava a se aproximar da bobina. Então ele vai sentir essa dificuldade. Essa dificuldade que ele vai sentir se traduz no trabalho que ele agora vai estar a realizar sobre forças atrativas. E por que ele tem que realizar trabalhos sobre forças atrativas? Justamente é a dificuldade que ele sente, que é para nós podermos estar dentro daquilo que são os princípios de conservação da energia. Se não for esse o caso, então nós estaremos a criar energia ou produzir energia sem nenhum esforço. Seja lá qual tipo de energia, nós temos que sentir um certo esforço, né, da nossa parte ao produzir aquele outro tipo de energia. E esse esforço, ele vai de fato se subconstanciar exatamente nesse trabalho que vai ser realizado aqui, ok? Então, quando nós temos o ímã a se aproximar da bobina, ele estará a realizar um trabalho sobre forças repulsivas, e quando nós tivermos o ímã a se afastar da bobina, ele estará a realizar um trabalho sobre forças atrativa, justamente que é para estar dentro daquilo que é o princípio de conservação da energia. Então, é exatamente isso que Lenz previu, que Lenz percebeu. Essa corrente sempre vai criar um campo magnético que se opõe à sua causa, justamente por conta do princípio de conservação da energia. É isso que Lenz viu. Na verdade, o pano de fundo da lei de Lenz é exatamente o princípio de conservação da energia. Quando estamos a converter energia, temos que sempre desprender um certo esforço. Esse esforço que nós desprendemos justamente seria o trabalho que nós estamos a realizar contra forças atrativas nesse caso, e aqui contra forças repulsivas, que é para justamente nós retirarmos um pouco de energia, porque na verdade esse trabalho aqui contra forças repulsivas e aqui contra forças atrativas, nós estamos a tirar um certo tipo, nós estamos a reduzir a energia do ímã, aqui também estamos a reduzir a energia do ímã. Essa redução de energia do ímã é exatamente aquela parte que a gente não vai conseguir converter em energia útil. Então tem que haver sempre isso, que é para nós podermos estar dentro daquilo que é o princípio de conservação de energia. Então esse é basicamente o pano de fundo da lei de Lenz que nós queríamos entender e que efetivamente já conseguimos esclarecer aqui nessas duas figuras, ok? Vamos agora aproveitar esse momento para dar os últimos esclarecimentos em relação à lei de Lenz. Praticamente em todos os desenhos que nós fizemos, nós desenhamos o polo norte sempre para baixo.
O que vamos fazer agora vai ser desenhar agora o polo sul para baixo, para termos então um entendimento claro e total da lei de Lenz, ok? Bom, agora nós temos aqui a proposta que nós falamos há pouco tempo. Temos aqui o polo sul voltado para baixo na primeira situação e na segunda situação também temos o polo sul voltado para baixo. A primeira coisa que deve ser respeitada aqui são as linhas de campo magnético de um ímã. Se olharmos para aqui, nós vemos, né, que as linhas de campo magnético de um ímã, elas são, né, linhas fechadas e elas saem do polo norte e entram no polo sul. Então o que nós fizemos aqui foi exatamente respeitar isso. Linhas de campo entrarem no polo sul, linhas de campo entrarem no polo sul. Essa é a primeira coisa que devemos fazer, ok? Agora, a segunda coisa que nós devemos fazer é entender que a corrente sempre cria um campo magnético, né? Portanto, um ímã hipotético que deve frear esse ímã que está se aproximar da bobina. Então, se ele deve frear, ele deve estar, por exemplo, disposto, né? De tal modo que o polo sul desse ímã deverá coincidir com o polo sul desse ímã real, para fazer com que haja forças repulsivas e faça frear esse ímã. Então deverá estar disposto dessa maneira, ok? Aqui a corrente agora vai criar o seu campo magnético de modo a causar uma atração. Tal como nós vimos quando o polo norte estava para baixo, né, nos dois casos, por um lado nós temos repulsão e por outro lado nós tínhamos atração. Aqui também é a mesma coisa. Por um lado nós temos repulsão, por outro lado nós temos atração, ok? O que deve ser respeitado aqui ou salvaguardado é que as linhas de campo desse ímã deverão sempre entrar no polo sul. Então, entrando no polo sul, nós temos aqui as linhas de campo desse ímã hipotético também a entrarem no polo sul. Aqui, como agora mudamos os polos, né? A corrente agora inverteu os polos. Temos aqui as linhas de campo a saírem do polo norte, tal como diz o princípio das linhas de campo de um ímã, ok? Então, de resto, a mesma coisa. Basta sabermos as linhas de campo desse ímã hipotético, saberemos exatamente o sentido da corrente elétrica induzida, né? Usando, portanto, a regra da mão direita. Aqui também a mesma coisa, usamos a regra da mão direita para saber como é que flui essa corrente elétrica. Se flui no sentido horário ou se flui no sentido anti-horário. Então, com estes dois desenhos, nós completamos aquilo que são as ideias da lei de Lenz. Se você não entendeu muito a respeito da lei de Lenz, então eu sugiro que você assista a todos os vídeos relacionados à indústria eletromagnética e lei de Lenz que nós já gravamos aqui no canal, já disponibilizamos aqui no canal. Então, dê uma olhada nesses vídeos e assista a esse vídeo do princípio ao fim que você vai entender perfeitamente a lei de Lenz. Então, essa era a ideia que nós queríamos passar aqui para vocês. Espero que vocês tenham compreendido perfeitamente essas ideias que nós passamos. Então, nos aguardem nos próximos vídeos que nós iremos gravar e lançar aqui no canal, ok? Um abraço e nos vemos até no próximo vídeo.